Se eu chorar um pouquinho, vocês não ligam, né? Muito emocionado. Entramos na 5ª semana desse tempo que Deus separou para que eu entendesse algumas coisas, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido nessas semanas é que quanto mais nós somos dependentes do Senhor, mais nós estamos cheios do Espírito. E eu quero começar aqui lembrando para vocês, hoje de manhã eu falei, Senhor, qual é a introdução que o Senhor quer que faça? E eu vou contar uma história que aconteceu logo no início da minha conversão. Eu li uma passagem da Bíblia, tem algumas passagens da Bíblia que falam sobre atalaia. O atalaia é aquele que fica num ponto estratégico, num lugar estratégico de uma fortaleza ou de uma frente de batalha. E eu sempre achei que o atalaia era aquele que fazia parte de uma infantaria que não era muito importante, porque ele não ia para a frente de batalha, ele não estava na trincheira. Então eu nunca dei muita bola para aquilo que eu estava lendo na Bíblia sobre atalaia. Até que quando nós fomos morar no Iraque, que estava em guerra com o Irã, e portanto nós brasileiros nunca tivemos uma guerra, pelo menos nessa geração nossa. Acho que teve a Guerra do Paraguai, mas acho que não tem ninguém aqui que participou da Guerra do Paraguai, né? Então, e eu comecei a prestar atenção naquilo que eu estava vendo, naquilo que eu estava conversando. Tinha um engenheiro, por exemplo, que passava um mês no campo de batalha, porque diferentemente do nosso exército, que quando você tem um cargo universitário, você tem uma profissão, você já entra como tenente. Lá não, o engenheiro era soldado raso, então ele ia na trincheira e tal. E um dia eu me surpreendi, quando ele voltou da guerra, curioso para saber como é que era isso, né, que experiência era essa. Na minha mente só pensava o seguinte: eu nunca mais vou conversar com alguém que teve uma guerra, então eu quero aproveitar tudo. E o que me chamou muita atenção quando ele falou dos atalaias, que eram aqueles que avisavam com antecedência para ele se aquela trincheira que ele estava sendo mirada pela outra trincheira do inimigo que contra ele. Então é nesse contexto que eu quero que você compreenda essa mensagem de hoje, que eu chamei de os 2 evangelhos. Que eu e você sejamos atalaias nesse momento que Deus colocou nós em cada uma dessa época que nós estamos vivendo, desse lugar que nós estamos morando, desse lugar que você frequenta, dessa comunidade. E com essa visão estratégica que Deus começou a mostrar isso para mim, e aí quando eu entendi isso, eu comecei a ficar muito atento nos momentos históricos e nos lugares que Deus estava nos levando. E é interessante que depois de tantos anos, eu começo a fazer um link em cada um desses lugares em que eu estava ali, e Deus começou a me dar uma vontade de olhar a parte escatológica, que a escatologia é você falar do final dos tempos, é o estudo dos final dos tempos. Eu comecei a prestar atenção no que a palavra de Deus dizia e o que estava coincidindo nesta geração que nasceu em 1948, e eu sou de 48, por isso que eu brinco sempre que quem estiver nessa geração de 48 não vai morrer, mas vai ser arrebatado, né? Então, todos nós que estamos aqui, que somos dessa geração, não vamos ver a volta de Jesus, não vamos morrer, né? É claro que se você morrer antes, você vai ter a mesma experiência, porque a palavra de Deus diz que quando for arrebatado a igreja, primeiro vão aqueles que dormiram antes, e depois nós que vamos encontrá-lo com ele nos ares. Mas não é isso que eu estou falando. Então, esses últimos acontecimentos que estão acontecendo agora, neste ano, nós estamos somente no início do 3º mês desse ano, e nós já vimos tantas coisas. Por exemplo, eu quero destacar o que aconteceu nesses
pouco mais, como eu sei que eu fui operado dia 21 e o Trump tomou posse dia 20, então é mais ou menos 5 semanas que o Trump está aí e que ele está fazendo uma confusão nesse mundo que me chamou muita atenção isso. Então nós precisamos ter essa visão, não política, de achar que ele está certo ou está errado, mas a visão do que isso, essas atitudes tão doidas que esse cara está tomando, que vai acontecer no mundo. Nós vimos agora, na sexta-feira, vimos uma coisa inédita. Eu nunca vi 2 chefes de Estado sentados na Casa Branca, batendo boca na frente da imprensa. Aquilo lá tinha um... Então eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar com essa visão de atalaia que agora eu tenho e que você e eu devemos ter? Esses desastres de acidente aéreo que aconteceram nesses últimos meses, um atrás do outro, antes de ontem mesmo, bateu um avião lá, pegou fogo no ar porque bateu num passarinho ou no urubu, sei lá o quê. Isso sempre aconteceu, mas por que tudo está concentrado nisso? Eu, quando começo a ver essas coisas, eu começo a prestar atenção. Todas, mas eu quero aqui hoje incentivar e olhar você, para você olhar um pouco mais e pedir para que Deus nos dê discernimento para essas coisas todas que estão acontecendo. Mas o mais importante de tudo isso é o que está acontecendo dentro desse contexto escatológico, que é o que me assusta muito, são os escândalos e essa pregação de um outro evangelho nas igrejas. E é esse o assunto, por isso que eu chamei dos 2 evangelhos. Eu fui falar, Senhor, onde é que está isso na Bíblia? E, historicamente, você pode parar para pensar o seguinte, Satanás, ele não viu nenhum vestígio no Velho Testamento falando sobre a igreja. A palavra igreja no grego é eclésia, que é para fora, né? A igreja foi uma coisa que é um mistério. Paulo fala lá no livro de Efésios que era um mistério que estava escondido. Não existia na cabeça nem dos anjos, nem de Satanás, e muito menos dos homens, esse conceito de igreja. O que era o conceito de igreja? Jesus é a cabeça de um corpo místico que eu e você temos, um Espírito Santo habitando dentro de nós. O que acontecia antes disto? Acontecia que vinha o Espírito sobre um profeta, sobre o rei e sobre algum que Deus escolhia. Os sacerdotes recebiam o Espírito que vinha sobre, mas ele não ficava habitando dentro, como eu e você hoje, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador e declaramos com a boca e cremos que nós nascemos de novo. Quando Jesus falou com Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Então, é fundamental você compreender isso para poder entender o que eu vou falar. Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo, ainda não pus esse, não precisa pôr, mas se quiser pode pôr, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 45, ele diz assim, que Adão, ele veio da terra. Então ele chamou Adão de alma vivente. Quando Deus criou o homem, da terra que ele criou, aquilo estava morto, aquele corpo ainda estava morto, perfeito porque foi criado por Deus, mas estava morto. E ele assoprou e a alma dele é que trouxe vida. Então, no latim, anima é alma. Então, o que anima o meu e o seu corpo é a alma. Então, Adão produziu um homem que depois do pecado passou a ter a herança dele. Qual é a herança do pecado? A morte. Mas quando ele se refere a Jesus, que ele chamou de último Adão, ele diz que é espírito vivificante. O que quer dizer o espírito vivificante no grego, no original? É toda vez que o Espírito de Deus que está em mim e veio de Jesus, você vivifica alguém. A vida é trada por nós através desse espírito vivificante. Então, é uma coisa que às vezes o crente ele vai perdendo a perspectiva de que quando eu e você nascemos de novo, você passou a ser herdeiro de uma geração que veio do céu e não da terra. Mas como é isso? Mas você não tem ainda o corpo com alma? Sim.
Então você e eu hoje temos uma dicotomia. Em que plataforma você quer habitar e que você quer andar? Quando você precisa, por exemplo, e tem uma necessidade financeira, você, dentro dessa plataforma da alma, não adianta você orar pela alma. Não adianta você fazer nenhum esforço, porque se você não conseguir resolver aquele problema, você não vai resolver a sua necessidade financeira. Mas quando você vai para um âmbito na plataforma espiritual, o seu dinheiro passa a ser do dono do ouro e da prata, é ele que te dá. Mês passado eu tive uma experiência interessante de ver um irmão que sentiu necessidade de semear na vida de um outro irmão R$300. E ele profetizou na vida dele que ele iria multiplicar, que Deus iria multiplicar ainda aquele mês 100 vezes. Ou seja, R$30 mil. E hoje eu recebi, no cumprimento que eu tive aqui quando veio, um irmão veio e me procurou e disse isso. Irmão, eu queria te dar um testemunho de que aquilo que foi profetizado aconteceu no mesmo mês e eu recebi um contrato de R$30 mil. É no ambiente espiritual que você resolve esse problema. Mas se você está querendo andar nesse mérito de que eu sou bonzinho e Deus não me cura, por quê? Eu sou bonzinho, faço tudo certinho, mas por que as coisas estão acontecendo nisso? É nesse aspecto que eu quero falar. O diabo, ele faz de tudo para... Quando ele descobriu que a igreja era um corpo místico, cuja cabeça era Jesus, como homem ressuscitado, com o corpo glorificado, deu vida para mim e para você pelo Espírito vivificante, ele falou, perdi a guerra. Matei um homem que era justo, que não tinha pecado, e porque ele morreu sem pecado, porque o salário do pecado é a morte, o Espírito Santo de Deus tinha toda a autoridade para tirar ele da morte e ressuscitar comigo e com você. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, que no novo, ele olha no passado, nós já estamos sentados com ele nas regiões celestiais. Paulo fala no passado, irmãos. Então, Romanos 3,19, agora eu quero começar. Quero que vocês acompanhem esse raciocínio aqui, porque eu vou chegar no final e tudo aquilo, eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus que fale com você, tudo aquilo que você está precisando, em qualquer dessas áreas, de relacionamento, de dinheiro, de cura, de tudo, Deus está falando que você atuando no ambiente espiritual, que você vive, que você tem o Espírito, ele já está em você, irmãos. Se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você nunca vai obter sobrenaturalmente aquilo que ele quer. Ah, mas Deus... Quando você não compreende isso, ele não te dá. Deus é bom demais, ele é misericordioso. Mesmo que você não compreenda, que você seja uma criança espiritual, ou que continua sendo uma criança espiritual, dizendo que irmãos, eu vou só citar mais um exemplo meu. Eu estava lá em Petrolina, em 1979, uma senhora que nos levou para Jesus, Deus levantou aquela família para falar de Jesus para mim, e ela, num jantar lá em casa, ela foi visitar a filha dela, que era a Jane, ela fez uma pergunta para mim dentro do contexto da conversa, porque eu me apresentei como um crente para ela. Ah, você é crente? Mas eu estava fumando na frente dela 4 maços de cigarro. E ela olhou para aquilo e falou, mas como que um crente fuma? Não que o cigarro vai impedir de levar a Jesus, porque quando eu me converti, eu continuei fumando, e Deus falou, então eu vou tirar esse cigarro de você. E eu só tinha essa de vômito quando eu fumava. Aí eu falei, poxa, mas que burrice, faz 2 anos que eu estou tentando largar de fumar. Deus não ficou falando, ninguém falou para mim que crente não fuma, crente não bebe, mas ela era daquelas tradicionais assim, né? Então, ela perguntou, onde você acha que você vai quando você morrer? Eu fiquei olhando para ela, aí eu fiz uma relação de pecado, que eu não poderia ir para o céu. Eu bebo muito, eu fumo muito, eu falo palavrão demais. Sou um homem muito bravo, eu não levo desaforo para casa, sou um calabrês, fui educado a ser bravo. Ela falou, não é isso que eu te perguntei, não. O que eu estava respondendo para ela? Eu não tinha mérito, eu não merecia o céu. Porque lá na igreja metodista que eu fui criado, foi ensinado para mim que só vai para o céu quem é santo. E eu não era santo.
Mas quem é que nos santifica, irmãos? É o Espírito que habita dentro de você. Basta você decidir deixar que Ele santifique a sua vida. Então, Romanos 3,19 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A principal função, portanto, da lei é revelar que todo homem é pecador, por herança de Adão, e o salário do pecado é a morte. Agora, se Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, se fez homem sem pecado, por isso que ele teve que nascer de uma virgem, para não ter o relacionamento sexual dos pais e, portanto, herdar o pecado que veio de Adão. É natural que você e eu respondamos uma pergunta dessa. E até hoje eu encontro quase todos os crentes pensam desta forma, no mérito. Agora, Jesus, quando foi perguntado, lá no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, ele explicou melhor isso que eu estou falando. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Portanto, o único homem que cumpriu a lei nas suas 618 coisas que foram inventadas pelo homem, alguns mandamentos, alguns ele nem precisou cumprir porque foram mandamentos do homem. Mas aquela lei que veio de Moisés, que foi instituída por Deus, era para indicar para mim e para você que você não é capaz de cumprir a lei. E ele veio como homem para cumprir a lei. Por quê? Porque Deus é justo até mesmo com Satanás. Ele poderia falar assim: se nenhum homem cumpriu, não tem salvação para a humanidade. Tá bom, então eu vou ser o homem sem pecado, que vou cumprir toda a lei. E por isso é que ele ressuscitou dentre os mortos. Como ele nunca pecou, ele poderia ressuscitar. Então, a graça é que nos salva. E é isso que eu quero enfatizar no Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom de Deus e um presente imerecido. Você não pode fazer nada para você alcançar a sua salvação, mesmo que você seja o maior santo que já aconteceu. A graça de Jesus é que salva. E 1 João, capítulo 3, no versículo 1, João fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Por que rejeitaram a Jesus como Messias? Porque o povo judeu estava esperando um rei que vinha arrancar o Império Romano da mão e tirar o povo na mão dos romanos. Jesus não tinha ainda preparado o capítulo 53 de Isaías, falava do cordeiro que tira o pecado do mundo, falava de ele vir como cordeiro para no seu lugar e no meu lugar resolver o problema da culpa nossa. Então é importante aqui que eu estou fazendo nessa introdução, irmão, analisar o que o Satanás foi fazendo ao longo da história da igreja, quando ele descobriu que a igreja era um mistério e que Deus ia derrotar Satanás através de Jesus pela igreja. A igreja que depende de Jesus, a igreja fraca, como fala lá no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, essa igreja fraca é a igreja fraca que é como eu, que aprendi a andar com esse andador. Eu e meu neto, que vai fazer 1 ano agora, dia 26, estamos aprendendo a andar. E aí uma das coisas que Deus me ensinou é essa: você está aprendendo a depender de um andador, porque você não sabe mais andar, não pode andar mais. A igreja, quando ela se sente muito forte, ela dispensa um andador, aí cai, tem que fazer uma outra operação. Essa perseguição que Satanás, quando percebeu isso, logo no início, falou assim: então eu vou destruir essa igreja.
Então o que ele fez? Começou a matar os judeus, os crentes. Matava nós já cantamos aqui, nem o Coliseu derrotou a igreja, não é assim? Não é assim que nós cantamos? E ele foi matando, até que ele viu que só cresceu. O mundo todo passou a conhecer o Evangelho através das sementes que caíam mortas. O princípio da semeadura espiritual vale para o dinheiro, como esse irmão fez e testemunhou hoje para mim. O princípio vale para o amor de Deus. Se você tem um inimigo que não aguenta, você não aguenta mais, se você não parar de falar dele e orar com amor para ele, a Bíblia diz que a multidão do pecado ela é coberta pelo amor de Deus. Então, Satanás, cada vez que matava mais crescia a igreja. Aí ele falou, pá, essa estratégia não está boa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar heresias. A palavra heresia é divisão. Então, ele pegava contexto, pegava o texto da palavra fora do contexto e começava a criar divisões. E ele foi fazendo isso ao longo da história. Quando chegou no ano 350 depois de Cristo, lá no Império, no Constantino, aí ele falou assim, bom, a igreja está muito perseguida, eu já fiz de tudo, trouxe divisão, mas os caras, eles vão lá buscar a palavra e a palavra convence a eles se corrigem, então eu vou dar poder para eles. Pronto. Aí a história da igreja piorou muito. Quando ele pegou aquele coitadinho que era perseguido, que estava pregando lá nas catacumbas, lá em Roma. Quando você vai em Roma, você vê lá, os caras estavam dentro do cemitério pregando ali o evangelho, se reuniam ali naquelas cavernas. Quando ele deu o poder, aí o cara fala, pô, agora ninguém está me perseguindo? Mais ainda, o imperador me chamou e falou, você vai ser o bispo de Roma. E o bispo de Roma, eu vou te dar um soldo aqui de 100 mil, 200 mil reais por mês. É mesmo? O que eu vou fazer com isso? Não sei, compra coisa. Vai se distraindo aí, porque esse negócio de pregar o evangelho está te atrapalhando, você só apanha. E aí Satanás começou a criar instituições humanas, né? Instituições humanas. Aí apareceu o conceito da reencarnação, o espiritismo, aí apareceu o purgatório, que não, se você me der um dinheiro aqui e pagar uma missa, você vai no purgatório e depois que tantas missas acontecer, você vai para o céu. Aí tem a penitência. Irmão, como é que você acha quanto dinheiro foi levantado para construir aquelas catedrais que estão aí bonito hoje? Todas essas coisas que ele fez remetia para quê? Para o mérito. Se você ajoelhar no milho quando você peca, você vai ter o mérito de ser perdoado. Se você pagar uma penitência, você vai ser perdoado. Modernamente, alguns líderes evangélicos, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de líderes evangélicos, trocaram o ministério pastoral por comércio de bênçãos financeiras. Aquelas igrejas que sofriam porque não tinham dinheiro, os pastores que passaram a vida inteira pregando o evangelho naqueles pontos aqueles rincões mais difíceis, aquelas comunidades mais complicadas de chegar ali, e que pagam. Nós tínhamos um membro aqui da nossa igreja que foi para o Morro do Berel, e um dia nós fomos lá no Rio de Janeiro com um ônibus inteiro e fomos lá passar um Natal com ele lá. E foi complicado para entrar no Morro do Borel. Tivemos que vestir a roupa escrito Manaim. Eu, que era o líder, tinha que ir na frente, tinha que ter um pelotão para trás assim, e os bandidos olhando para mim. E eu estava junto com ele. Como é que ele chamava? O meu ponto não falou hoje. Esqueci. Hein? Nivaldo. Rio ou Nio, agora não lembro mais. Ele andou e falou assim, não olha para o lado não, que as motos estão passando aí, tal. Irmãos, eu vi igrejas ali que não tinham poder financeiro nenhum, mas ele põe a mão em cima dos enfermos e eles eram curados. Porque eles entenderam que eles estavam no nível financeiro, não, eles estavam no nível do espírito vivificante, irmãos. De onde vem isso? Como que a gente sabe que Satanás trouxe essa novidade para a igreja? Isso não é de agora,
Isso começou lá no início da igreja. No dia seguinte que desceu o Pentecoste e que desceu o Espírito Santo e que foi inaugurada a igreja porque Jesus tinha subido, no dia seguinte já começou o rolo. Ezequiel 28:13, quando descreve sobre Satanás, ele diz assim, presta atenção nessa passagem, irmãos, porque ela é muito profunda. Como é que teve origem a Satanás? Eu já vi crente perguntar, mas se Satanás se arrepender, ele não vai ser salvo? Teve gente que perguntou isso para mim. Versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Quem que estava lá? Satanás. De todas as pedras preciosas te cobrias. Aí ele faz uma relação. Sárdio, topázio, você pode ligar um pouco essa luz aqui que está meio escura aqui para mim. Diamante, berilo, melhorou muito. Ônix, assim a minha cara fica aparecendo melhor, né? Ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engates e os ornamentos, e no dia em que fostes criado, foram eles preparados, ou seja, Deus criou Satanás e para ele criou todas as pedras preciosas. E olha que você continua vendo isso aqui. Tu eras querubim da guarda ungido. Por que Satanás tem raiva do louvor? Porque ele era o comandante do louvor. Então música de rock é de Satanás, música de um jazz bom ou uma bossa nova boa, ou um louvor é de Deus. Percebe isso? Aquele rock pauleira e tal, aquilo é de Satanás, pô, né? Eu já falei isso para Moisés concorda comigo. Tu eras querubim ungido e eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então as pedras preciosas foram preparadas para ele andar sobre elas. Perfeito eram os teus caminhos. Não tinha nenhuma criatura mais perfeita a não ser Deus, que era Satanás. Ele começou a se achar, pô. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Para um pouquinho aqui. Daqui para frente você vai começar a entender. Como é que começou então a iniquidade de Satanás? Ele ficou com inveja? Não. Ele não ficou com inveja. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, o pecado de Satanás tem origem no quê? No comércio. Daqui a pouco eu vou desenvolver o raciocínio do que é o comércio. Pelo que, ou seja, por causa disso eu te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Farei perecer em meio do brilho das pedras. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Irmãos, quando você começa a ler isso, você começa a ver o seguinte. Eu uma vez até testemunhei, eu nunca tinha ido numa mina de ouro. Você já foi em alguma mina de ouro? Nunca fui. E um amigo meu, que não é amigo, um conhecido, porque amigo que tem mina de ouro não pode ser amigo meu que sou pobre. O cara um dia falou assim para mim, morreu uma pessoa lá em Cuiabá e ele falou assim, eu vou com você. E eu fui no aviãozinho dele, um jato que voava 33 mil pés e tal. E aí ele falou assim, depois que a gente for lá no velório, você... Não era velório, é que eu fui dar um abraço na pessoa que o filho dele suicidou, então eu queria falar de Jesus para ele. Eu já estava falando e ele foi comigo. Quer dizer, eu fui com ele, né? E aí ele falou assim, depois se você... Eu vou viajar lá para o Pará, mas você pega um avião de volta, mas antes disso você não quer ir conhecer a minha mina que eu comprei? Mina de quê? De ouro. Poxa, quero, nunca vi uma mina de ouro. Eu fui lá. Aí cheguei lá pensando em encontrar um monte de pepita, né? Falei, como é que... um monte de pedra assim, de ouro, né? Era uma montanha vermelha, cheia de terra e tal, não saía ouro de jeito nenhum. Falei, como é que é isso? Você pega um tantinho assim de ouro para uma montanha dessa. Lendo essa passagem, aí eu liguei para ele e falei assim, olha, todas as pedras preciosas hoje estão enterradas na terra, não estão? Onde você acha esmeralda? Enterrada na terra.
carbúnculo, enterrada na terra, berilo, ônix, jaspe, tudo isso está enterrado. Por quê? Porque o inferno foi para a terra, foi para baixo. O comércio, essa palavra comércio no original hebraico é recular. Não sei se a pronúncia está correta. Ela também pode ser traduzida, em vez de comércio, como tráfico, como troca, mas essa troca sempre com alguma vantagem de prejuízo para alguém. Então, eu tenho uma ovelha que eu acho que vale 200 denários. Você tem 100 denários. Então, você chega para mim, que está vendo que eu estou necessitado de vender aquela ovelha, senão eu não vou ter dinheiro para a semana que vem, que vale 200, porque eu já vendi ela por 200 várias vezes, as minhas ovelhas. Né? Eu estou falando ovelha não de vocês, eu estou falando ovelha bicho mesmo. Né? Então, está dentro desse contexto da conversa que eu estou falando. Então, preste atenção, deixa que o Espírito fale. Então, eu peguei a minha ovelha de 200 e você tem 100, a Carminha tem 100. E está vendo que eu preciso vender aquela ovelha urgente. Ela falou, eu tenho 100, só vou comprar por 100. Isso é um comércio. Comércio nesse aspecto de uma troca desvantajosa. Eu perdi. Deixei de ganhar 100. É esse. Mas é interessante que no hebraico moderno, quando eu fui procurar lá no Google, como é que é o hebraico moderno hoje, essa palavra recular, ela é fofoca ou mexerico. É a mesma origem, é a mesma origem. Então foi exatamente nessa brecha de comércio que Satanás começou a atacar a igreja, pegando o que é a lei, que é mérito, porque no comércio você tem, eu mereço 200. Mas você não vou te dar 200, só vou te dar 100. Então, está sempre no âmbito do mérito, não é isso? Paulo escreveu isso aos Gálatas, e ele é que me chamou a atenção para um outro evangelho. Gálatas 1:6, ele diz assim, admira-te, porque ele estava se referindo aos judeus que tinham acabado de se converter, e estava exigindo do povo que eles, para poder ser salvo, não pela graça somente, tinha que complementar a graça de Jesus, dizendo, você tem que fazer a circuncisão, você tem que guardar isso, guardar aquilo, voltar naquelas 618 leis e ordenanças. E ele então, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra outro, que é hétero, no grego você tem duas palavras para outro. Halos é uma laranja, halos, laranja, ou seja, uma laranja, outra laranja, você usa halos, que é coisas da mesma espécie. Quando você usa hétero, é de outra espécie. Um heterossexual é diferente de um sexo do outro. A mulher é hétero do homem, não é a mesma espécie. Então, Paulo usou essa palavra propositadamente, outro, o qual não é outro, agora ele usa halos. Se você for procurar no original, esse outro aqui é halos e não hétero, porque ele está se referindo àquela espécie do outro evangelho. Então, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Essa palavra no original é tirar a paz de mente. E querem perverter, ou seja, mudar, torcer o evangelho de Cristo. Então, Paulo descobriu logo no início que a estratégia de Satanás era perverter o evangelho puro de Cristo que vinha do céu e não de Adão. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldição. Assim como já dissemos, e agora eu repito, ele repete de novo o mesmo conceito. Se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, quando Jesus era homem aqui na terra, ele era homem 100%? Pode falar. Era. Ele era Deus também. Mas como ele nasceu de uma virgem, sem pecado, pelo Espírito Santo de Deus, ele era 100% homem. E ele era judeu? Sim. Ele era filho de uma judia, e a linhagem de judeu vem pela mulher e não pelo homem. Então ele era filho de uma judia, Maria, e portanto ele conhecia a lei.
Tanto é verdade que Paulo fala que ele veio cumprir a lei. Quer dizer, ele mesmo falou lá no livro que nós acabamos de ler, eu vim cumprir a lei. Então, Jesus, quando estava ali no templo, que trouxeram aquela adúltera, ou mulher que estava pego em pecado, e que vieram os homens todos para apedrejar aquela mulher, porque a lei dizia que era para matar o casal que era pego em adultério. A palavra de Deus não diz isso, mas ele, safo do jeito que era Jesus, olhou e falou assim: cadê o homem? Uma sociedade machista como aquela tirou o homem e falou: vai embora, senão você vai morrer, deixa a mulher aqui que nós vamos matar ela. Eu vi isso lá no Iraque, não vi apedrejar, mas soube de um motorista que dormiu com a mulher do patrão e mandou ela enterrar até a cabeça na coisa, e eles apedrejaram essa mulher, porque a lei do Corão é igualzinha à lei do Velho Testamento. Os homens que estavam ali, todos, dos velhos e mais novos, para apedrejar aquela mulher, quiseram provar Jesus. Jesus ficou lá riscando o chão assim, tal. E olhou com autoridade, a mesma autoridade que o Espírito Santo de Deus para o Roberto, que deu para o Roberto, porque o Espírito Santo de Deus está dentro dele, falou assim: se houver aqui no meio desses que vão apedrejar essa mulher, alguém que não tenha nenhum pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. E a Bíblia diz que a começar dos mais velhos, porque achavam mais pecador do que os outros, até os mais novos, todos foram embora. Se eles tivessem matado aquela mulher, o que iria acontecer de consequência para aquela mulher e para eles? Para eles, iam cumprir a lei. Nada. Não ia acrescentar nada da vida deles. Para ela, ia para o inferno. E Jesus olhou para ela e falou assim: onde estão os seus acusadores? Ela falou: foram embora. Não sou eu que vou te condenar. Vai e não peques mais. Ele sabia do pecado. A chance que Jesus deu para aquela mulher trouxe vida para ela, porque é o Espírito vivificante que traz a vida. A morte vem pela lei. Percebe isso que eu estou falando, irmãos? Apocalipse 3, eu vou quase já terminando já. No versículo 7, nós vamos falar de as 7 igrejas que estão escritas até o capítulo 4 de Apocalipse, aqueles que creem que nós já estamos vivendo na tribulação, ou perto da tribulação, irmãos, leio do 4 para frente, porque no 4, Jesus fala assim para João, que estava recebendo a palavra: vem aqui para cima que eu vou te mostrar o que aconteceu depois dessas coisas. Dessas coisas do quê? Ele fez uma análise histórica do que a igreja e iria acontecer com a igreja como corpo de Cristo ao longo de toda a história, até que tivesse o arrebatamento. E depois do arrebatamento viria o período chamado de grande tribulação, que é essa geração nossa que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo na época em que está convivendo 2 igrejas, 2 tipos de igreja. Cada um, historicamente, cada uma dessas igrejas fez parte de um determinado momento na história da igreja. E em todas elas, Deus falava assim: conheço as tuas obras, e pum, já dava aquilo que tinha de errado. A única igreja que ele não criticou nada foi a igreja de Filadélfia. E Filadélfia quer dizer amor fraternal. Então, as 2 igrejas finais, a de Filadélfia é a penúltima, a última é Laodiceia. Esses são os tipos de igreja. Você está dentro de uma igreja hoje, historicamente, que pode ser Filadélfia num determinado momento, mas de vez em quando ela pode virar Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia é que vai ficar na tribulação. E é importante você saber que também para a igreja da Laodiceia, o Espírito Santo de Deus, que é misericordioso, ele dá oportunidade para ser salvo. Porque lá na igreja de Laodiceia ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, até mesmo uma igreja que está fora, que ela está andando no mérito, ou que ela está andando no comércio, essa igreja tem chance de salvação. Mas na tribulação, e na tribulação só tem um jeito: se você não adorar o anticristo, você vai morrer. Então é só pela morte que vai ter. Para que isso? Nós estamos ainda na graça, irmãos.
Tem chance agora para continuar andando na graça. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, ele falando da Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Satanás não pode fechar a porta que Deus abre para mim e para você, que tens pouca força, e entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja, irmãos, da Filadélfia, que como eu disse é amor fraternal, ela tem pouca força. Duas características: ela tem pouca força, ou seja, ela depende do andador. Sem um andador eu não consigo andar. Sem a minha força, capacidade, o meu poder, se eu começar a olhar a minha capacidade, a minha inteligência, todas as virtudes que o próprio Deus me deu, porque pensa, a Bíblia diz que todo dom, tudo que é bom, vem dele. Então, até mesmo a sua inteligência, a sua habilidade, as oportunidades que você tem, agora eu fiz isso, eu fiz aquilo, até isso Deus dá. Se você continuar pensando desse jeito, você não está na igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia ela tem pouca força. E guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem pouca força. Depende não das suas habilidades pessoais e da sua capacidade. A segunda característica que nós vimos aqui é que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa palavra guardar, no original grego, é atender cuidadosamente, tomar conta. A palavra de Deus, irmãos, é o caminho, é o manual de operação da nossa vida de crente. Se você não conhece o manual, eu sou um deles. Muitas vezes eu tenho dificuldade, eu compro um aparelho, já saio ligando ele, aí queimou. Aí eu vou lá no manual, puxa vida, eu tinha que ter ligado de um outro jeito, não sei o quê, aí já queimou. Não é assim? Tem muito crente que não lê manual, e não lendo manual queima o aparelho, queima a cabeça dele. Então essa guardar atentamente, esse é o original, a palavra guardar-se é atender, cuidar, tomar conta. Não é só conhecer a palavra, mas é zelar, é praticar a palavra. Então, ou seja, esse tipo de igreja de Filadélfia, para resumir, independentemente do seu tamanho. Eu me lembro bem quando eu fui lá na igreja do Bill Hybels, lá em Chicago, uma igreja de 20 mil membros. A igreja, eles gastaram 150 milhões para construir um prédio daquele. Eu já fui com o pé atrás, né? Cheguei lá e falei, o que esses caras têm para me ensinar? Basta olhar isso aqui. Mas era um convite que ele fez para 70 pastores do mundo todo, incluindo eu, que ele, no primeiro dia ele chegou e falou, nós ficamos 5 dias lá sendo ministrado. Ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que 2 coisas acontecem quando 2 pastores que não se conhecem se cumprimentam. A primeira pergunta que ele faz é qual é o seu nome, a segunda é qual o tamanho da sua igreja, para medir qual é o mérito que ele tem, se eu sou melhor que aquele. Então eu quero dizer o seguinte, cada um de vocês 70 que foram convidados, todos não têm igreja maior que 300 membros. E a nossa igreja não tinha nem 200 ainda. Porque vocês vão aprender aqui tudo que deu errado no nosso ministério. O que é certo é o que vocês estão vendo. Mas as coisas que aconteceram para chegar aqui que deram errado é que nós vamos contar para vocês, para que vocês não caiam nesses erros. Aprenda com os erros, irmãos. E tinha lá no meio um daqueles que foi ministrar, que eu só guardei o nome dele, que eu não fico atrás de líderes, né? Então eu guardei o nome dele, era McDonald's, por causa do McDonald's, do sanduíche lá, que eu nem gosto muito. E o cara era o cara que orava todo dia, toda semana, com o presidente do Conselho de Pastores, lá dos Estados Unidos, nacional. E um desses pastores, que era inglês, teve a coragem de fazer uma pergunta para ele, porque eu nem sabia do nome desse presidente do conselho, todo mundo sabia, mas eu não acompanho essas mídias sociais, então eu não sabia quem era. Teve a coragem de perguntar, escuta, você orou quanto tempo com o fulano de tal? Eu orei uns 3 anos.
Você não percebeu nessa oração, o Espírito Santo, Deus não mostrou para você, você era um mentor deles, o Espírito Santo não mostrou para você que ele era um homossexual? Porque o cara era um homem bonito, sabe? E teve um escândalo lá, mas não com mulher, mas com homem mesmo. E ele falou assim, gostei dessa pergunta, eu estava esperando alguém fazer. Eu vi isso no primeiro dia. E por que você nunca falou com ele sobre isso? Você não falou do pecado? Ele falou assim, porque ele era o presidente dos conselhos, e eu fiquei com vergonha de falar. Então eu estou dando um testemunho, ele falando, do que você não deve fazer. Quando você olhar um pecado, tenha coragem de falar do pecado, irmãos. Apocalipse 3,10 diz assim, qual que era a recompensa então para a igreja fraca? Nós somos fracos, né? Eu creio que a nossa igreja é uma igreja fraca. Eu tenho me surpreendido com a maturidade dessa igreja Batista Manaim, irmãos. Eu digo isso como pastor que está aqui há 25 anos e passamos dificuldades demais. Saíram dessa igreja mais de 11 pastores, todos eles com problema. E nós estamos firmes aqui. Essa igreja é uma igreja madura por todas as coisas que eu tenho visto. Qual que é a recompensa que Jesus está dando para a igreja da Filadélfia, então? Apocalipse 3,10 diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam nessa terra, ou sobre a terra. Há um motivo da tribulação, irmãos. Ao longo da história da igreja, Deus foi dando oportunidade para a humanidade para que ele aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador e vivesse um evangelho simples, como espírito vivificante. E todo o tempo da igreja, a igreja trocou o evangelho simples do espírito vivificante para a alma vivente, que é aqui na terra. O sistema desse mundo atrai as pessoas. Irmãos, todas as vezes que vier muito dinheiro ou muito poder, ou você casar com uma mulher bonita como eu casei, toma cuidado. Ainda bem que eu estou com ela há 51 anos já vai fazer. O que acontece com a coisa boa? A sua alma gosta. Você gosta de ficar aqui, esse sistema está bom para mim. Satanás fez isso com a igreja. E sabe quanto tempo demorou para a igreja se despertar? No ano 1500, um sujeito, um padre, teve coragem de botar 70, 90 e quantas... 95 bulas lá na porta da igreja dele. Ó, isso aqui está tudo errado. Você imagina o que Lutero sofreu? Depois, por causa de Lutero, começou a pipocar na Europa inteira. John Knox, que fundou a igreja presbiteriana, foi. E veio o evangelho verdadeiro até hoje para nós isso. Essa igreja não vai passar na tribulação, e essa expressão guardarei da hora, é manter alguém para fora desse período, é original no grego isso. Então aquele que crê ainda que a igreja vai passar, eu sei, um tipo de igreja vai passar na tribulação, é isso. E como é que você tem certeza disso? Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, eu já estou quase terminando, viu, irmão? Ele fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, presta atenção você da igreja de Filadélfia, que aqui chama Batista Manaim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, que é o que eu estou fazendo. E ele continua no capítulo 5, do versículo 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ele estava falando com os Tessalonicenses, que estavam naquele momento sofrendo tanto, sendo tão perseguidos, que eles achavam que Jesus não ia voltar mais.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia do Senhor é o dia que Satanás vai ser entronizado, ele vai fazer um acordo por 7 anos com Israel, e a partir desse momento, por isso que nós temos que ser atalaias e começar a olhar estrategicamente o que está acontecendo no mundo, porque é isto que vai acontecer. Toda essa guerra que está aí da Ucrânia, e o Trump, sexta-feira, bravo com aquele cara lá da Ucrânia, eu vou cessar o fogo. O Trump, irmãos, o Trump está fazendo o que o Império Romano fez no 27 anos de Cristo. O imperador Augusto instituiu o chamado Pax Romana. O Império Romano era tão poderoso que ele falava assim: eu mando aqui, vai parar a guerra de tudo, não tem guerra mais. É isso que o Trump fez na sexta-feira, na frente de todo mundo. Pax Romana. Olha só, presta atenção. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz, para o encontro nos ares. No 5:3 ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Irmãos, a luz, quando entra num lugar que está treva, vira luz. A treva, ela é a ausência de luz. Onde entra a luz pode ser pequenininha, pode ser do tamanho que nós somos aqui, a Igreja Batista Manaim. Quando você entra num lugar que tem treva, ela sai. Não importa o seu tamanho de luz, ela sai. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ninguém aqui, a partir de hoje, vai poder dizer: eu não sabia disso. Porque o Espírito Santo de Deus já falou com você, já te deu esse recado. O dia do ladrão pode vir, que eu já estou preparado. Na hora que eu ouvir a voz da trombeta, opa! Chegou, Nem? Vou falar: Nem, chegou! Eu vou olhar para si: ô Senhor, Jesus, vou ver aqui meu pai e minha mãe subindo assim, eu vou encontrar com eles lá do céu, irmãos. É isso que eu e você vamos experimentar. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. A segunda coisa que Jesus falou para a igreja de Filadélfia, que somos nós, é sobre a hora da provação, que viria sobre o quê? Para experimentar os que habitam nessa terra. Eu já contei isso N vezes, eu não falo grego nem hebraico, mas eu estudo. Essa expressão experimentar, ela significa testar a fé de alguém. E a fé de quem que ele está, nesse trecho que ele está dizendo? Daqueles que habitam na terra. Mas então, peraí, eu também habito. Não. Esse verbo habitar que ele usou aqui é o katoikel. Isso eu já falei, vocês já aprenderam até a falar grego. Katoikel é uma habitação definitiva. Essa palavra é muito interessante, porque paroikel é habitação provisória. Então, um dia eu reformei minha casa, estava tão bagunçado que eu falei para a Raquel: vamos alugar 2 fretes aqui, vamos ficar lá no Eletualha, onde mora a Carminha, vamos ficar lá por 60 dias, até acabar essa reforma, que não aguento mais. Então, eu fui para o Iquel lá. Agora, quando eu voltei para a minha casa, eu estava catoiquel nela. Entendeu? Então, a tribulação vem para experimentar, ou seja, para experimentar, testar a fé de quem? Daquele catoiquel aqui, que quer ficar nesse lugar, que gosta desse sistema, que gosta de habitar aqui, que está satisfeito com aquilo que ele está ouvindo e está vendo. João 15:19 diz assim: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa palavra mundo não é a terra, é o sistema, é o cosmo. A palavra cosmo no grego quer dizer um sistema
comandado pelo príncipe desse mundo que é Satanás. Então eu vou repetir, se você fosse desse sistema, o mundo amaria o que era seu. Mas como todavia não sois desse mundo, pelo contrário, dele eu tirei, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você percebe por que gratuitamente você, quando se converteu, um parente seu, um amigo, se separou de você porque ficou com asco de você? É por isso. E Jesus mesmo fala no capítulo 17, versículo 14 de João, eu lhes tenho dado a tua palavra, ele falando para Deus, Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra, se referindo a Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele está falando do homem que deu origem a mim e a você. Ele que gerou em nós a vida, o espírito vivificante. E eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Você está sendo a oração, a intercessão, vocês todos intercederam por mim nesse período, nessas 5 semanas que eu estou doente. Imagina que Jesus mesmo orou por mim e por você lá atrás. Então, Ele está nos livrando do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É por isso que você entende que Ele pegou a igreja de Filadélfia, foi a única que Ele não falou que você fez alguma coisa errada, porque guardaram a palavra, e a palavra é que nos santifica. Quando você zela e anda na palavra, como se você crê, Ele te guarda do mal. Mesmo que você não seja rico, mesmo que você esteja às vezes doente, mesmo que você... A doença muitas vezes nos ensina, irmãos. É didático tudo isso que eu e você passamos, porque ainda nós temos um corpo que traz dificuldade. A falta de dinheiro muitas vezes, mas Ele nunca deixou morrer um filho dele por fome. É promessa de Deus. E eu vou terminar no 19 dizendo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Tiago, que era o irmão carnal de Jesus, só se converteu depois, quando Jesus morreu e ressuscitou e andou 40 dias aqui. A tradição mostra que Tiago se converteu nesse período. Ele era duro na palavra, infiéis, ele chama. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Estou terminando. O outro evangelho, aquele do mérito, que pode ser do judeu, que pode ser da sua santidade, ou pode ser da troca do comércio. Eu mereço isso. Prega sobre aquisição de coisas desse mundo, prega sobre o comércio, prega sobre troca de favores espirituais. Se você der isso aqui, você vai ter aquilo. Prega sobre a prosperidade, como se a prosperidade não existisse na palavra. Prosperidade é o que é? Quando Deus te dá uma casa para morar, quando Deus te dá um emprego para você ter comida, quando Deus te dá uma roupa para vestir. Eu hoje fui pegar uma camisa lá, falei, nossa, quanta camisa eu tenho aqui? Para que serve isso aqui? Eu não estou usando nada disso. Só estou ficando aqui em casa com camiseta, escrito aqui Manaim, Deus Purinho. Está cheio de Deus Purinho lá. Só usa essa. Tá bom, vou botar uma camisa de linho, então vai ficar um pouquinho mais bonitinho, parecer que eu estou jovem. Né? É isso. Ensinando que sejamos habitantes definitivos. Ele quer tirar você do paroiquel e botar no catoiquel. Eu não quero ficar aqui, eu sou extraterrestre. Eu não estou negando a prosperidade, porque Deus, você leia lá o livro de Eclesiastes, Ele escolhe alguns para ser rico. Sabe por quê? Para o reino dele. Quando Ele te dá muito dinheiro e se você fica só se aproveitando, pega helicóptero, vai para cá, vai para lá, não sei o quê, anda de Bentley, anda não sei o quê, sabe o que vai fazer uma hora? Ele tira. Ele está te dando isso, é para você investir no reino, irmãos. Nós não somos daqui, daqui a pouco eu fui embora. Foi embora. Então o que vai fazer? Esse dinheiro vai ficar aí, vai ficar com Satanás. Eu gosto de falar, essa igreja aqui,
o dia que nós todos fomos arrebatados, no dia seguinte vai ter alguém procurando aqui para pregar o evangelho à igreja da Laodiceia. Pô, essa igreja foram embora, deixou tudo pronto, eles vão assumir. Vai ter um cara pregando aqui nesse lugar que nós não vamos ver. Nós já fomos embora. Então vamos terminar dizendo qual é a outra igreja que vai ficar aqui, que é a igreja da Laodiceia. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente terminar. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele está falando de Jesus, da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Então, para todas as outras igrejas, as 5 primeiras, pulou a Filadélfia, que ele conhecia, mas não falou nada de errado. Quando ele chegou na Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. O cara frio é aquele que conhece a palavra, até zela por ela, mas ele não crê em tudo que está escrito. Se na Bíblia está dizendo que tem dons de língua, e eu falo em língua estranha, e o cara não entende o que eu estou falando, não, eu não creio nisso, porque isso aí foi para a igreja primitiva. Se na Bíblia diz que se eu puser a mão sobre os enfermos eles vão ser curados, mas isso é para aquela época. É porque ele não leu o meu livro, de tanto milagre que já fez alguém botando a mão, ou eu mesmo sobre alguém e ser curado. Mas tem aqueles que eles não são quentes. Quem que é o quente? O quente é aquele que é um reteté. Então, se ele não é nem do reteté, e nem ele é muito frio, mas ele é morno, ele quer uma parte aqui, uma parte ali. Quem dera que fosse frio ou quente, porque o frio vai para o céu, o quente também, mas o morno não vai. Ele vai passar da tribulação. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa tradução é a melhor tradução, porque tem uma que é mais radical. Eu vou te vomitar. Jesus nunca fez acepção de pessoas, ele não jogou fora as pessoas. Por isso que eu citei na continuidade, você vai ver, eu não vou ler aqui, mas a continuidade você vê: ei que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ele continua aqui no versículo 17: pois dizes, ele se referindo à igreja da Laodiceia, que eu sei que não é a nossa, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero terminar orando, irmãos. Orando para aqueles que estão com necessidades espirituais. Todas elas são espirituais, porque eu estou falando do Espírito vivificante. Me ajuda aqui que eu vou ficar de pé. Só me traz ali, só para eu apoiar, para não ficar... Eu vou me entusiasmar aqui, posso pular aqui, aí eu tenho que voltar lá. Irmãos, eu quero orar primeiro pedindo perdão para o corpo de Cristo. Você pensa que tudo isso que a gente vê de escândalo, não estou falando da igreja brasileira, estou falando do mundo. Isso é um dos sinais da volta de Jesus, irmãos. A apostasia, ela sai da igreja, ela não sai do mundo. O mundo já está no maligno. A apostasia, ela sai da igreja, o sujeito relativo à palavra, ele começa a introduzir dentro da igreja coisas que não são do Senhor. Ele tem vergonha de falar do pecado. Então, a apostasia, você não pode dizer aquela igreja ali, ele é apóstata. Você não pode, não tem nenhum lugar que diz que eu posso dizer quem vai subir para o céu. Ao contrário. Eu não estou apontando o meu dedo para nenhuma igreja, estou apontando para as coisas estratégicas que eu, como atalaia, e você, como atalaia, estão vendo estrategicamente. Onde Deus me levou, eu tenho visto ao longo de todo esse tempo. Historicamente, pela minha idade, eu, como crente, eu passei lá em Brasília, por exemplo, no momento que veio a Valnice, com aquela revelação de juntar 1000 mulheres orando.
E eu estava lá naquele lugar. Eu juntei os 33 deputados federais, que foi a primeira vez que o Brasil elegeu 33 deputados federais evangélicos. Até então, até o ano de 1986, não existia mais do que 1 ou 2 evangélicos que tinham vergonha de ser, que tinham vergonha, não, as pessoas tinham vergonha de chegar para perto daqueles evangélicos e falar palavrão deles. Eu vi eu infelizmente esqueci o nome dele, era um pastor presbiteriano que já era a 6ª vez que ele era deputado. Eu estava numa rodinha, já era crente, eu estava numa rodinha de deputados lá, não crentes, porque eu era da Mendes Júnior e tinha que ir lá de terça, quarta e quinta para conversar com eles. E veio vindo o pastor não, ele não era nem pastor, ele era um crente mesmo, crente da igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro. Para de falar palavrão que está vindo o pastor. Ele chamava ele de pastor. Era um deputado evangélico. Eles respeitavam o crente. E eu vi com meus olhos no ano de 86, 33 deputados, olha o número, irmãos, 33 deputados evangélicos serem eleitos pela primeira vez. Hoje tem mais de 70. E o que esses deputados evangélicos estão fazendo com esse mandato que Deus deu? Nada! Para transformar esse país. Hoje dizem que nós temos mais de 30% de evangélico nessa nação. Se esse evangelho transforma essas pessoas e pudesse transformar, nós já tínhamos transformado essa nação, irmãos. Essa mentiraiada que a gente só vê em política, tinha acabado. Então eu estou querendo pedir perdão para a igreja, como corpo de Cristo. Você e eu estamos sendo afetados por isso. É pastor aqui de Alphaville? É ladrão. Eu já ouvi isso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e tudo que um irmão faz errado, você paga. Porque você está no mesmo corpo. Então eu quero que você e eu agora vamos pedir perdão para o Senhor pelo pecado da igreja, do corpo de Cristo. Mas depois eu quero pedir para que o Espírito vivificante venha, que eu e você, que não somos daqui, que somos extraterrestres, vamos experimentar aquilo que Jesus vai fazer na minha vida e na sua vida, em qualquer coisa que você precisa. Porque eu e você somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus, que é isso que a palavra de Deus diz. Então, se eu estou precisando de alguma coisa, Jesus vai fazer hoje, eu estou crendo nisso. Assim como eu creio que aquela pessoa que me contou que com R$300 ele recebeu 100 vezes mais, é na região celestial que Deus age. Senhor amado, eu te louvo e te agradeço, Pai. Porque o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem muita paciência conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem me separado esse tempo, como o Senhor fez nessas semanas, Pai, para que eu pudesse ouvir a sua voz profética, para que eu pudesse relembrar que eu sou um atalaia estratégico, que o Senhor me colocou em lugares estratégicos nas horas certas, Pai. Que eu tenho visto e vivenciado aquilo que o Senhor está vendo e está fazendo. O Senhor tem muita paciência. O Senhor não tem pressa, Pai. Mas eu estou sentindo, Pai, que nesses últimos momentos, como está acontecendo agora, Pai, nessa visão estratégica que o Senhor me deu como atalaia, como cada um de nós que temos conversado com irmãos maduros, eu tenho percebido isso. O Senhor está zipando esse tempo, fazendo tantas coisas que nós estamos vendo, como por exemplo esse Trump que eu citei, Pai, que em pouco mais de 30 dias fez uma revolução de costumes e valores no mundo, que está todo mundo perplexo, porque isso faz parte desse plano para criar um caos tão grande nesse mundo, que vai gerar uma paz momentânea, para que apareça a partir dali o anticristo que vai reinar nesses 7 anos da tribulação. Portanto, eu quero pedir perdão, Pai, que a nossa igreja, que eu, a começar de mim, Pai, esteja nesta igreja Filadélfia, aquela que guarda a palavra, que tem um entendimento espiritual das coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, Pai. Que não seja pego desprevenido por essas ciladas, sutilezas satânicas que têm entrado na igreja, Pai.
Eu te peço perdão, perdoa a esses meus irmãos que não estão ainda apóstatas, mas que estão entrando num caminho de apostasia, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia deles. Assim como Daniel, quando orou ali no capítulo 9, ele estava orando pela sua nação. O Senhor deu para ele ali, sabendo que Daniel não tinha aqueles pecados, mas o Senhor deu para ele uma visão das 70 semanas em que o Senhor mostrou toda a história do que ia acontecer com o seu povo e com a sua nação e com a cidade de Jerusalém, até agora, Pai, e o Senhor cumpriu rigorosamente 69 das 70 semanas, falta uma semana, que é essa da tribulação. E nesse meio tempo, o Senhor, como tinha esse mistério, nesse interregno entre os 69 que acabou em Jesus Cristo, até hoje, que a igreja foi instaurada nesse hiato de tempo, e que nós possamos ver com os nossos olhos o final desse tempo, Pai, que nós vamos ver com nossos olhos Jesus vindo do céu nos buscar. Eu quero orar agora, Pai, pelas nossas necessidades, Pai. Eu não vou nem chamar ninguém aqui na frente, porque sei que muitos estão precisando de cura, muitos têm problemas de relacionamento, muitos têm problema de dinheiro. Pai, essa é a igreja Filadélfia, que é a igreja que se reúne nesse lugar aqui. É uma igreja que guarda a sua palavra, que crê na sua palavra, que zela pela sua palavra, e que é lavado pela sua palavra, é santificado em Cristo Jesus pela sua palavra. E é no nome de Jesus Cristo, esse Senhor Todo-Poderoso, que Ele não é só meu Salvador, Ele é Senhor da minha vida. Porque não basta só experimentar a salvação eterna com Cristo Jesus, mas eu estou dizendo aqui, estou falando também em nome dos meus irmãos que estão aqui, que estão em concordância nessa oração, que nós reconhecemos no Senhor a sua senhoria, nós somos seus filhos, mas também somos irmãos, nós somos escravos desse Jesus Cristo, com alegria, Pai. E é no nome desse Senhor poderoso que é Jesus Cristo, que eu ordeno que todo espírito de enfermidade que está aqui ainda insistindo, está nesse lugar, sai agora em nome de Jesus. E é no nome desse Senhor poderoso que é o dono da ouro e da prata, tira completamente essa avareza que está entrando na igreja, Pai. Traga a prosperidade real, a prosperidade da palavra, que supra aquilo que está, qualquer tipo de dívida. O Senhor está me mostrando que vai ser paga, Pai, no seu tempo. E eu creio nisso, estou crendo desde que eu me converti, meu Pai. Pai, se há algum tipo de problema de relacionamento, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, drogas, vícios, eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus. Eu repreendo com toda a força do nome poderoso de Jesus. Satanás, você já está debaixo dos pés de Jesus, que venceu você, como diz lá no livro de Colossenses, todas as nossas dívidas Ele cravou na cruz. Aquela promissória que está lá na cruz é a promissória original. Você não pode me mostrar uma promissória que é um xerox de uma coisa que não existe mais, porque a minha dívida foi paga na cruz. Eu quero terminar repreendendo agora com toda a autoridade, eu vou falar é baixo, a esse principado que o Senhor me mostrou há muitos anos atrás, que é o Mamon. A maior renda per capita desse país é aqui nesse lugar que nós estamos aqui. Nós já estamos nessa guerra há 35 anos, Satanás. Há 38 anos atrás, quando você atropelou a minha mulher, eu discerni muito tempo depois que você fez de tudo para nos tirar deste lugar. E como atalaia que o Senhor colocou a minha vida e trouxe muitos outros atalaias que são esta igreja. Nós estamos num lugar estratégico. E é esse demônio, esse principado chamado Mamon, que o Senhor me mostrou numa visão,
todo vestido de preto, cravejado de todas aquelas pedras preciosas que nós até falamos hoje aqui. Esse demônio não tem poder na minha vida e na vida dessa igreja. Você não tem nenhum poder, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos do reino de Deus, nós não somos desse mundo. E nós estamos clamando pelo Espírito vivificante, pelo sangue poderoso de Jesus, que vai cobrir todas as famílias desse lugar. Não somente dessa igreja, mas de todo esse lugar. E você vai sair, vai ser destronado desse lugar e vai para outro lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém? E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.